E a gente já vai iniciar a nossa aula de hoje. Você que está com o seu manual, lembrando que toda segunda-feira, 19h, a gente tem a nossa escola bíblica dinâmica. Dinâmica porque não é uma simples escola bíblica, mas é uma escola dinamizada pelo poder do Espírito Santo. Logo quando se fala de escola bíblica, talvez alguém nem vem, né? Quando a gente convida no rádio, vem para a escola bíblica dinâmica. Ah não, escola bíblica, eu acho que nem é culto. É um culto de adoração a Deus, a presença de Deus está aqui. E a gente sente o Espírito Santo se movendo sobre a nossa vida. Se alguém que sente a presença do Espírito, diga glória a Deus. Então aplaude a presença do Espírito Santo. Sentimos o Consolador de Deus aqui neste lugar. Pega o seu manual, por favor. Lição de número 8. Lição de número 8, que tem o seguinte tema: o nome do Senhor começa a ser invocado. Convido a igreja para estar em pé em nome de Jesus Cristo, para nós fazermos a leitura do texto áureo, livro de Gênesis, capítulo 4, e o versículo de número 26. Diz assim: e a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Levante as mãos, levante a Bíblia em nome de Jesus Cristo. Deus vai falar conosco aqui hoje. Quem está esperando isso, diga glória a Deus. Levante sua Bíblia bem alta, levante suas mãos em nome de Jesus. Deus vai falar conosco aqui hoje através da sua palavra. Deus tem uma palavra especial para os nossos corações. Vamos pedir para Ele falar. Levante as mãos. Fala conosco, meu Deus, pela Tua palavra. Meu Deus, precisamos entender. Precisamos ser abençoados, restaurados. Precisamos de renovo, de poder, de força. Traz, meu Deus, sobre nós o entendimento claro da sua vontade. Que possamos, meu Deus, estar prontos para cumprir e para obedecer os seus mandamentos. Que o teu Espírito, meu Deus, venha fluir, meu Deus, de uma forma gloriosa, de uma forma especial aos nossos corações. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém, Jesus. Toma o seu assento e aplaude o nome do Senhor com muita alegria. Glorifica o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Preste atenção na palavra de Deus. Nós falávamos ainda na aula passada que Caim, tanto quanto a sua descendência, passaram toda a sua vida sem invocar a presença de Deus. Me parece que depois da tentativa frustrada de Caim em agradar a Deus com o fruto do seu trabalho, nós não vemos nenhum outro momento que ele vai novamente adorar a Deus. Nem ele, nem a sua descendência. Olhando Gênesis 4, a gente vai verificar quantas maldades começam a surgir na humanidade. Entre eles, conforme foi falado na aula passada, Lameque, que se destacou e se tornou o exemplo e a referência de maldade, de pecado, corrupção. 2 mulheres, matou 2 homens, zombou de Deus, brincou com as coisas sagradas. Há uma geração pervertida, há uma geração corrompida. O pecado está alastrado na humanidade. Não há bons referenciais. Não há exemplos a serem seguidos. Mas é neste contexto que a palavra de Deus vai mostrar para nós, ainda no capítulo 4 de Gênesis, versículo 26, que há alguém que vai aparecer nesta história de decadência, nessa história de depredação da imagem verdadeira de Deus no homem,
nessa história de distanciamento de Deus, há alguém que vai aparecer no cenário. E vale a gente fazer menção, trazer nota, de que é um personagem pouquíssimo lembrado. A gente lembra de colocar nomes mais famosos, de personagens bíblicos em nossos filhos. Abraão, Isaac, Mateus, Paulo e muitos outros que se destacaram, claro, Ezequiel, Isaías, muitos personagens bíblicos que apareceram bastante na palavra de Deus e são dignos também de ser lembrados, claro. Mas esse homem que aparentemente aparece só aqui e tem um único versículo que fala só um pouquinho da história dele, ele tem uma atitude muito representativa. Ele tem uma atitude muito importante. Esse homem chamado Enos, talvez muitos de nós nem ouvimos falar nesse cidadão ainda. Enos, um homem desconhecido, mas de uma atitude notável e importante. Antes de eu entrar no tema desta aula, eu acho muito válido e pertinente a gente aproveitar este embalo para dizer que o importante não é nem tanto o reconhecimento, o status e o valor que algo vai nos agregar quanto a nossa pessoa, mas sim ao efeito da nossa atitude. Por que eu falo isso? Porque os dias de hoje não está fácil. Muita gente vive só de marketing, só de propaganda pessoal própria, e quando você vai verificar o conteúdo é quase nada, quase zero. Enos está agindo de uma maneira muito diferente. Pouco conhecido, pouco nome, pouca fama, mas uma atitude fundamental, uma atitude essencial, que vai fazer toda a diferença. Eu posso dizer que Enos é alguém que vai protagonizar em uma geração uma mudança de comportamento. Numa geração que todo mundo está indo num sentido para baixo, se ausentando de Deus, vai aparecer Enos e vai fazer alguma coisa diferente. Preste atenção, é muito importante a gente lembrar que eu e você como cristãos não precisamos seguir o fluxo deste mundo. Nós não precisamos seguir o embalo da maioria. Se há uma grande propagação do pecado, se há um grande esfriamento na fé, se há um grande descuidado com a palavra de Deus e com a doutrina, a gente não precisa seguir o embalo. A gente pode ser protagonizadores de um novo tempo, de um novo momento, de uma mudança de comportamento, porque isso é o que eu chamo verdadeiramente de avivamento. Eu tenho falado isso há muito tempo, que avivamento não tem nada a ver com movimento. A gente já passou do tempo de entender essa verdade. Avivamento tem nada a ver com movimento, o povo confunde. Já falei várias vezes, e é de propósito que eu repito: movimento não traz avivamento. Geralmente movimento só mexe com as emoções e nada muda o comportamento, nada muda a atitude das pessoas. No dia seguinte está cometendo os mesmos pecados, no dia seguinte está fazendo as mesmas coisas erradas, no dia seguinte continua ausente da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Enos é alguém que vai caminhar no sentido contrário. Está todo mundo fazendo errado, está todo mundo pecando, está todo mundo longe de Deus. Mas é a partir de Enos, diz a palavra de Deus, Gênesis 4, versículo 26. Então, a partir de Enos, começou a invocar o nome do Senhor. Eu pergunto para você aqui hoje, eu pergunto para mim, na verdade, a palavra de Deus pergunta para nós: o que é que vai acontecer a partir da nossa vida aqui nesta terra? A vida de Enos na história protagonizou um novo momento na história, pois começou-se a invocar o nome do Senhor. Eu pergunto para você aqui hoje, qual será a representação da nossa existência? Ou será que a gente vai entrar nesse mundo, vai sair deste mundo sem fazer alguma coisa que represente e que valha a pena a gente ter vivido? Qual vai ser a nossa representação na nossa geração? Será que a gente vai ser só mais um no meio da multidão?
Será que a gente vai ser só mais um que faz o que todo mundo faz? Quem faz o que todo mundo faz não faz diferença. Fazer diferença é andar na oposição. Mas tem um problema: andar na oposição traz problemas para a gente. Andar na oposição traz problemas para a nossa vida. Enos é alguém que vai trazer esta mudança. Enos marcou a sua geração com a atitude de invocar o nome do Senhor. Ele marcou a sua época. Sua vida foi um exemplo de dependência dos cuidados do Senhor. Ele se tornou um exemplo a toda a sua geração. É importante a gente pensar qual está sendo o nosso exemplo, qual está sendo a nossa imagem para a nossa geração. O nome do Senhor começa a ser invocado a partir deste homem desconhecido chamado Enos. 4 objetivos eu quero atingir com os irmãos aqui nesta noite. Precisamos identificar a importância de invocar a Deus. Segundo, precisamos compreender que orações sem fé e propósito não passam de vãs repetições. Em terceiro lugar, precisamos entender que quando invocamos a Deus, alcançamos misericórdia. Em quarto lugar, precisamos saber que existe um Deus que sempre ouve. Existe um Deus que sempre está pronto para ouvir as nossas orações. Temos um espaço de curiosidade aqui no nosso manual, mas que na verdade não é bem uma curiosidade. Você sabia? Não é novidade, a gente sabe que houve um momento na história de Israel que eles tiveram uma experiência muito grande sobre conhecer a Deus. No momento onde se dividia os pensamentos entre servir ao Deus verdadeiro que eles conheciam desde os seus antepassados, quanto a adorar Baal e a deusa Azera, introduzidos em Israel por Jezabel, mulher de Acabe. Enquanto eles estão divididos entre isso, a Bíblia nos fala que um homem também desconhecido, chamado Elias, o Tisbita. O Tisbita provavelmente é por conta da cidade de onde ele vem, Tisbe. Ninguém sabe onde é Tisbe. Eu não sei onde é Tisbe e os estudiosos pouco arriscam dizer onde é Tisbe. Mas a questão é que este homem também desconhecido vai ser usado por Deus em Israel. Eram 850 homens, 450 profetas do Deus Baal, mais 400 profetas da deusa Azera. Ambos representavam a fertilidade, representavam a chuva. E era o que Israel mais esperava, pois aquele solo deles já era difícil. Então precisava daquelas chuvas nos tempos exatos para que eles tivessem o cultivo necessário do que iria alimentá-los. Do outro lado está Elias. De um lado 850, do outro apenas um. Parece até desvantagem, mas não é. Porque com Elias está o Deus verdadeiro. 850 homens clamam até o meio-dia, mas não tem resposta. Elias vai falar com Deus, e você sabe muito bem da história. A oração de Elias não chega nem a ser aquela oração pentecostal de fogo assim, não. A oração de Elias é uma oração breve, mas Elias já tem comunhão com Deus, Elias já tem intimidade com Deus. Elias vai falar poucas palavras com Deus e pede que Deus manifeste a sua glória, que Deus mostre o seu poder naquele lugar. E a Bíblia nos fala que Deus responde a oração de Elias com fogo. E naquele dia, naquele momento, todo o povo de Israel pôde conhecer quem era o Deus verdadeiro, que Baal não era Deus, Azera não era Deus a coisa nenhuma, mas que havia um único Deus que tinha o poder de controlar a chuva, mandar ou reter a chuva, e tinha poder de mandar fogo do alto e consumir o holocausto. Se há alguém que adora este Deus também, eu convido você a glorificá-lo aqui nesta noite. Se há alguém aqui nesta noite que conhece também o Deus de Elias e sabe que ele responde com fogo aqueles que o invocam, eu convido você a glorificá-lo, a adorá-lo. Bendito é o Deus Todo-Poderoso. Jeremias vai falar para nós no capítulo 33, versículo do 1 ao 3. Temos algumas palavras preciosas do profeta Jeremias. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo, versículo 2: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer. O Senhor é o teu nome. Versículo 3, que todo mundo conhece. O que Deus está dizendo para ele? Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei
coisas grandes e firmes que não sabes. Deus está dizendo: primeiro, Jeremias, eu vou te responder. Aquilo que você está perguntando para mim, aquilo que está pedindo para mim, eu vou trazer para você. Mas não vai ficar só por aí. Eu não vou só responder, eu vou te anunciar algumas coisas mais. Eu respondo e acrescento um pouquinho mais. Preste atenção, quando a gente clama a Deus, quando a gente busca a Deus, Deus sempre tem muito mais para nós. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, que em nós opera, a Ele a glória. Ele pode fazer muito mais quando nós clamamos ao Senhor. Se nós clamarmos a Ele, vai ter resposta. Se nós clamarmos a Ele, vai ter poder. Se nós clamarmos a Deus, vamos ver a glória dEle em nossa vida. Oh meu Deus, agora que eu vou entrar na introdução, diga a glória a Deus. Presta atenção. E nos agrada a Deus quando Ele invoca a Deus. E nos agrada a Deus a invocar o Senhor. Preste atenção. As escolhas dos princípios morais de cada um influencia também a sua descendência. As nossas escolhas, elas não repercutirão somente sobre nós, mas também sobre a nossa descendência. Aquilo que eu escolher hoje para a minha vida vai refletir diretamente na vida do meu filho. Nossas decisões, elas não se isolam sobre nós, mas influenciam também aqueles que estão à nossa volta. Podemos observar entre Caim e Sete. Caim faz uma má escolha. Ele prefere não buscar Deus. Parece-me que, como eu disse anteriormente, ele se frustrou na primeira vez que ele tentou adorar a Deus, tentou agradar a Deus. Deus não recebeu aquela adoração e ele nunca mais voltou a adorar a Deus. E tem um resultado: a sua descendência só se distanciou do Senhor. A sua descendência só andou contrário à vontade de Deus. E claro, sofreu as consequências por isso. Mas do outro lado a gente tem Sete. Sete faz uma boa escolha. Sete prefere ficar próximo à vontade de Deus. Sete é aquele que vem representar os que buscam a Deus e procuram viver em obediência. A partir de Sete, a partir da sua boa escolha, a sua descendência começa a invocar o nome do Senhor. Eu e você, repito, já falei, mas vou dizer de novo. Eu e você fomos chamados para influenciar. E as primeiras pessoas que a gente precisa influenciar é a nossa família, é a nossa casa, é o nosso cônjuge, é os nossos filhos. A glória que a gente recebe de Deus precisa alcançar a nossa casa também. Vamos ser influenciadores para que a nossa descendência também glorifique a Deus, que a nossa descendência também sirva a Deus. A minha maior alegria é poder todos os dias levantar as minhas mãos ao alto e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha esposa serviremos ao Senhor, eu e o meu filho serviremos ao Senhor. Declare nessa noite: vamos levar esta glória para a nossa casa, vamos levar esta presença para a nossa família. Nossa escolha vai fazer muita diferença. Então escolhe hoje buscar a Deus, escolhe hoje servir a Deus. Tópico de número 1, estamos só começando. Tópico 1, a importância de se invocar a Deus. Preste atenção. Em uma época que ninguém reconhecia a dependência de Deus, como eu já disse na introdução, no momento em que ninguém procurava a Deus, mas que pelo contrário se afastava de Deus, porque existem dois caminhos que são completamente opostos, e João vai falar sobre isso na sua epístola. A amizade com Deus é a inimizade com o mundo. A amizade com o mundo é a inimizade com Deus. Ou vai para um lado ou vai para o outro, contramão, não tem como andar nos dois sentidos. Havia uma geração que caminhava para o lado do mal, do pecado, do engano, da mentira, de tudo aquilo que desobedecia à vontade de Deus. É nesse meio que Enos, ele vai identificar as suas limitações. Ele vai perceber o quanto ele é incapaz de agradar a Deus. Presta atenção, quando falamos de obedecer a Deus, não pregamos um evangelho perfeccionista. Porque tentar ser perfeito pode nos levar a duas situações. Primeiro, a frustração. Quando a gente perceber que não conseguimos ser perfeito com nossos próprios méritos. Ou
pode nos levar à hipocrisia. Esse é mais problemático ainda. Quando alguém pensa que é perfeito por si só, começa a ser hipócrita. Enos nos dá a entender que ele percebeu suas limitações e percebeu também que dentro de si havia um vazio existencial, que nós entendemos que existe dentro de todo ser humano, um vazio do tamanho de Deus, que só pode ser preenchido por Deus. Quando Enos identifica sua limitação, sua incapacidade, sua falta de possibilidade de agradar a Deus por suas próprias obras, e que havia um vazio dentro dele que clamava pela presença de Deus em sua alma, Enos vai invocar a presença de Deus. Que hoje eu e você possamos ter este entendimento de quão carentes nós somos da graça de Deus, do quão limitados nós somos. Eu e você, sem distinção, somos pecadores, carecemos da glória de Deus. Que ao entender as nossas misérias, a nossa incapacidade de obedecer à lei de Deus, que ao perceber que dentro de nós há uma necessidade muito grande de Deus, que possamos hoje nos render aos pés do Senhor, que possamos hoje nos prostrarmos na presença deste Deus e clamar: Senhor Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se alguém que reconhece, eu convido você a glorificar a Deus aqui nesta noite. Se alguém que reconhece que você precisa da misericórdia de Deus, eu convido você a adorar a Deus. Invoca o Senhor, invoca o Senhor, invoca o Senhor, invoca o Senhor. Ele é um Deus misericordioso. Glória a Deus, glória a Jesus. Eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Todos quantos vieram invocar a presença de Deus podem já sentir a presença sobrenatural do Deus Todo-Poderoso. Ele está aqui. Existe uma palavra do hebraico que eu preferi escrever para vocês, porque pronunciar eu não ia saber. Essa palavra representa clamor, mas não é um clamor assim comum. Este clamor, esta invocação de Enos, é alguém que clama por socorro em tempo de aflição. Enos está aflito. Enos está angustiado. Com o quê? Enos revelou a sua angústia diante da propagação do pecado. Enos não concordava com o pecado que havia em sua geração. Eu vejo gente indignado com tanta coisa. Eu vejo gente brigando por causa de tanta coisa. Briga com o motorista porque está indo devagar, depois briga porque ele acelerou demais. É ou não é assim? Briga porque atrasou de chegar no ponto. Briga com a esposa porque não levou o café na cama. Oh, meu Deus. Briga porque não atendeu a ligação. Briga com os outros por causa da opinião política. Se tem uma coisa que a gente precisa ficar indignado, é com o pecado. Se tem uma coisa que tem que deixar a gente indignado, é o pecado. Porque toda destruição da história da humanidade, toda destruição na minha e na sua vida, tem só uma origem: pecado. Enos se indignou e se angustiou ao ver o pecado. Ele não concordava com aquilo que os seus olhos viam. Ele não concordava com aquilo que a sua geração estava fazendo. A tristeza dele, o pavor dele era com o pecado. Por isso é inadmissível uma igreja andar paralelo ao mundo. É inadmissível crentes andar paralelos às coisas deste mundo. Por quê? Automaticamente a nossa reação ao pecado tem que ser de indignação, e não de compartilhamento, e não de amizade, e não de aproximação. Enos representa alguém que não concorda com o pecado, que não aceita as ações erradas da sua geração. Se indigne hoje com o pecado. Se aborreça hoje com o pecado. Se angustie por causa do pecado. Esta foi a saída de Davi quando ele errou. Quando ele disse: ai de mim que sou pecador, eu vou perecendo por causa do meu pecado. Eu pequei contra o Senhor. Salmo 51. O salmista começa a confessar o seu pecado diante de Deus.
ele percebe que entristeceu a Deus, mas nem por isso ele aceita sair da presença de Deus. Ele confessa o seu pecado, ele confessa que errou, entende que desagradou a Deus, mas ele pede: Senhor, por fim, eu lhe suplico, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Reconheço o meu pecado, ele traz estrago para a minha vida, mas Senhor, por favor, não tire de mim a tua presença, pois é com a tua presença que eu venço este mundo, é com a tua presença que eu venço o diabo, é com a tua presença que eu venço todos os pratos maldosos de pecado contra a minha vida. Se há alguém que pode glorificar a Deus aqui nesta noite. Jeremias também passou por uma experiência de aflição. Jeremias ficou angustiado. Jeremias capítulo 32, em um conflito pessoal, por conta de um campo que Deus mandou ele comprar dos inimigos. Jeremias fica apavorado também, mas por fim Deus vai trazer um conselho a Jeremias. Deus incentivou a Jeremias a orar intensamente, porque a oração sempre resolve. A oração sempre resolve. O problema é que a gente tenta o paliativo para depois usar a solução correta. A gente sempre tenta todas as outras alternativas para depois a gente usar a alternativa que vai dar certo. Começa orando, começa buscando a Deus, começa clamando a misericórdia. Deus orientou que Jeremias orasse intensamente, com todas as tuas forças e com todo o coração. Precisamos se aplicar à oração, se queremos ver as coisas mudarem, se queremos viver em outro patamar espiritual, se queremos ver o reino de Deus ser estabelecido sobre a terra. Nós precisamos clamar a Deus, entrar em oração, pedir a misericórdia. Precisamos invocar a presença de Deus, pois é a oração que transforma tudo. A oração muda o cenário, a oração diverge os percursos da história. É orando a Deus que a igreja vai vencer. A igreja do Senhor não tem outra arma, foi sempre através da oração que esta igreja venceu. Esta igreja é referência de oração e nós vamos continuar orando. Nossos antepassados oraram e hoje, na nossa vez, a gente vai orar também. Vamos buscar a Deus, porque Deus vai operar maravilhas. Quem crê assim, diga glória a Deus. Fala: eu creio no poder da oração. Está muito fraco, fala: eu creio no poder da oração. Mas tem um porém: orações que não passam de vãs repetições. Literalmente um blá, 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 blá. Presta atenção, tópico de número 2. Não há um método que garanta a resposta da oração. Como assim, pastor? Não, método não tem. Ore sempre de joelho, ore sempre de pé, ore 3 Pai Nosso, 5 Salmo 91 e 2 Salmo 23. Não tem método de oração. Agora tem um modo como a gente ora. Falta de propósito em nossas orações vai nos levar a vãs repetições. Superficialidade, aquela oração sem vontade, sabe? Aquela oração só para passar o tempo, aquela oração assim, nos leva simplesmente a promover um discurso mecânico. Porque a gente já ora há tanto tempo, né? Que a gente já sabe tudinho que a gente vai falar na oração. Sempre aquela mesma oração. Superficialidade. Presta atenção. Convivência traz intimidade. À medida que a gente convive, a gente tem mais diálogo. O primeiro dia que eu fui na casa da minha esposa, ou melhor, no segundo, porque o primeiro dia eu fui só para ouvir o sogro falar, 2 horas de pregação, eu só recebendo. Eu fiz a primeira parte, 1 minuto. Irmão José Pacheco, estou aqui para namorar sua filha. Me aceita como seu único suficiente? Não. 2 horas de pregação. No outro dia, que seria o dia que a gente oficialmente já estava namorando, né? Nós sentados, cada um em um sofá, bonitinho. Ela só ria. Só ria. E eu, oh meu Deus, o que está errado aqui, né? Ela só ria. Fala alguma coisa. Não.
Desse jeitinho que vocês vê ela. Depois a gente foi tendo o que conversar. Hoje a gente pode passar o dia todo conversando, tem assunto. O que é isso? Intimidade. Por que tem gente que não tem palavra para orar? Nunca. Não estou falando que tem dia que a gente não tem mesmo, que é por causa da luta. Quanto mais a gente conviver com Deus, mais a gente vai ter conversa com Deus. Quanto mais a gente andar com Deus, mais a gente vai ter vontade, palavras para falar com Ele, para conversar, ouvir a voz dEle, identificar nossas necessidades. Então a oração tem que ser com propósito. Oração tem que ser com fé, senão a gente está perdendo tempo. Tem que ter propósito firme de oração. Tem que ser com fé. Toda oração que visa ardentemente a presença do Senhor será atendida. Sempre quando o nosso propósito é a presença de Deus, sempre nós seremos atendidos por Deus. Porque um coração quebrantado, um coração contrito, não será rejeitado por Deus, não será desprezado por Deus. Sempre que o nosso coração se quebranta na presença de Deus, que a gente se contrai com todo o nosso sentimento na presença de Deus, existe resposta de Deus para nós. Se alguém que pode glorificar a Deus, eu convido você a adorá-lo. Eu convido você a adorar a Deus. Deus conhece o nosso coração e Ele sabe como nós o buscamos. Se nós buscamos a Ele de todo o coração ou não. Eu não estou aqui para julgar a sua oração. Não, este irmão tem uma oração poderosa. Esse aqui já, a oração dele já... Não é isso que eu estou dizendo, não. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe o que está dentro de nós quando a gente ora. Principalmente falando da intenção do nosso coração. Se nós buscamos a Deus porque queremos dEle, ou se nós queremos alguma coisa simplesmente para satisfazer a nossa vontade. Deus está condenando a atitude do povo de Israel. Isaías 29, versículo 13. Pois este povo se aproxima de mim. A atitude está certa. Se aproximar de Deus, glória a Jesus. Se aproxima de mim com a sua boca. Se aproxima de mim e com a sua boca me honra. Está certo honrar a Deus, sim ou não? Está certo, né? Mas o seu coração se afasta para longe de mim. Deus conhece o coração de todos. O seu temor para comigo, eles temiam a Deus, mas não era pelo motivo certo. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. Era uma mera hipocrisia. Parecia que era, mas não era. Quem olhava dizia: olha como eles adoram a Deus, olha como eles buscam a Deus, olha como eles invocam a Deus, olha como eles temem a Deus. Mas era só aparência, era só da boca para fora, era só roupa de crente, não tinha nada de crente. Deus conhece o nosso coração, nossa sinceridade, nossa integridade. Ele sabe o que está aqui, ó. Ele sabe o que está aqui. Pastor da igreja só olha lá de fora, mas Ele conhece dentro. Sabe como nós estamos aqui hoje. O nosso propósito de servir a Deus de todo o coração, nosso propósito de ser fiel. Às vezes a gente não consegue, a gente é falho, mas no nosso coração a gente sente arder a vontade pela presença de Deus, o desejo de guardar os mandamentos de Deus. Por fim, precisamos saber, para a gente concluir, tópico 3. Deus sempre nos ouve. Sempre, sempre. Dentro das condições estabelecidas por Ele em sua palavra. Deus sempre está pronto para atender o aflito, onde quer que ele esteja. Ainda que seja no vale da sombra da morte. Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. Deus está pronto para nos atender. Salmo 86, versículo 5. Pois Tu, Senhor, és bom e pronto em perdoar, e abundante em benignidade para todos os que Te invocam. Esse Salmo 86 é interessante, mas presta atenção. Ele começa a invocar a Deus desde o versículo 1. Primeiro ele clama a Deus pela sua necessidade. Deus não ouve. Ele tenta convencer a Deus pela sua integridade. Não tem resposta. Ele tenta convencer a Deus porque ele é alguém que ora muito. Ele tenta convencer a Deus pela essência da sua oração. Até que ele entendeu uma coisa, no versículo 5. Eu não vou ser atendido pelos meus méritos. Eu não vou ser atendido porque eu vou surpreender a Deus. Ninguém surpreende a Deus. Ele vai entender no versículo 5 que Deus vai responder ele, o clamor do salmista, baseado nos atributos dele, baseado na glória dele. Ele vai entender. Por quê, Senhor? Porque Tu és bom.
porque o Senhor me perdoa os meus pecados, e porque a tua benignidade está pronta para atender aqueles que o invocam. Quando Deus responde a minha, a sua oração, não é porque a gente é bom, é porque Ele é bom, é porque Ele é um Deus perdoador, porque Ele é um Deus rico em misericórdia. Não é para nossa glória, não é por nosso mérito, tudo é para a glória de Deus. Deus respondeu à invocação de Enos. A misericórdia dele alcançou toda a sua família, mesmo no meio daquela geração perversa, perdida, errada, enganada. Ele desfrutou da presença de Deus sobre ele. Enos conheceu a vontade de Deus e conheceu o caminho da redenção. Enos está na genealogia de Jesus. Não é da geração de Caim, porque a geração de Caim se afasta de Deus. É da geração de Sete, de Enos, que Jesus vai nascer. Invocando a presença de Deus, ele está no caminho da redenção, no caminho do perdão. E muito mais, com a sua atitude, ele está ensinando sua descendência a importância de se relacionar em santidade, sujeição e invocação à presença de Deus. Enos, repito, está fazendo a diferença na sua geração. Está ensinando santidade, está ensinando sujeição, que nos fala de obedecer. Em terceiro lugar, está ensinando a se invocar a presença de Deus. Que eu e você, a partir de hoje, sejamos exemplos, sejamos influenciadores daqueles que vão buscar e vão prezar a presença de Deus na beleza da sua santidade e no privilégio da sua obediência. Andar em santidade é privilégio, obedecer a Deus é privilégio, invocar a presença de Deus é privilégio. Vamos desfrutar desta graça sobre a nossa vida. Se alguém que recebe, diga glória a Deus. Aplaude o nome de Jesus Cristo. Vamos desfrutar da santidade, vamos desfrutar da submissão e da invocação da presença de Deus. Para a gente concluir, você pode até ficar em pé já, porque eu já vou terminar. Fique em pé já, só para ajeitar o joelho aí, que já está ficando duro. Esse homem era igualzinho eu e você, ser humano igualzinho eu e você, mortal, fraco e miserável, mas fez uma grande obra. Eu vou repetir algo que já falei muitas vezes aqui. Deus não precisa de grandes pessoas para fazer grandes coisas. Não precisa não, né, pastor Paulo? Não precisa. Enos é mortal, fraco, miserável e pecador, mas ele protagonizou a invocação do nome do Senhor. Foi alguém que fez toda a diferença. Foi alguém que foi usado por Deus em sua geração. Em sua oração com fé e propósito, ele agradou a Deus. Pois aqueles que clamam a Deus e oram com interesse de coração, eles certamente alcançarão a resposta de Deus. E aqui nesta noite, Deus aguarda de mim e de você que nós venhamos invocá-lo através da nossa adoração, em espírito e em verdade, e também do nosso clamor com todo o nosso coração e com toda a nossa alma, não buscando nossos próprios interesses, mas buscando aquilo que agrada a Ele, procurando conhecer, desfrutar, experimentar, viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que o meu e o seu coração aqui hoje se incline para invocar a presença de Deus, porque eu sei, tenho certeza, convicção do que eu falo, que o meu e o seu Deus é o Deus de Enos, é o Deus de Elias, é o Deus que responde com glória, é o Deus que responde com fogo. Veremos a mão de Deus se mover em nossa vida, veremos a mão de Deus se mover sobre a nossa família. Levante as suas mãos em nome de Jesus. Deus se move na oração, Deus se move no clamor, Deus se move na intercessão. A glória de Deus está aqui nesse lugar. Podemos sentir a presença do Senhor.